Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Não? Amigos, a proposta aqui deste momento da tarde é a gente fazer um bate-papo, uma conversa. Então a gente fala um pouco, né? O Tato fala um pouco, ele fala um pouco, eu falo um pouco, e vocês também falam, tá bom? Que vocês vão fazer algumas perguntas, reflexões, ponderações e vão fazer algo interativo. Tá tudo bem? Todo mundo de acordo com esse propósito? Esse momento aqui é para falar sobre o sentido da vida. Eu estava me lembrando que certa feita eu cheguei numa faculdade onde eu estava compartilhando conhecimento com os colegas e eu estava muito feliz, assim, mais esfuziante, sabe quando você está assim, tá com aquela energia toda que eu tinha descoberto, parece que a roda, né? E aí eu cheguei assim e disse para eles, para os colegas de aprendizado, eu não gosto da expressão aluno porque parece que aluno é sem luz, né? Aluno, sem luz, mas são colegas de aprendizado, todos nós estamos aprendendo. E aí eu disse assim que eu tinha descoberto qual era, assim, a minha razão de existir, a missão da minha existência. A gente aprende na área de administração que missão exatamente de uma empresa é a razão daquela empresa existir. Então não é no sentido de sermos missionários, né, de termos assim aquele trabalho como se fôssemos, né, espíritos evoluídos, não. É a missão no sentido do cumprimento da nossa própria razão de existir. E eu tinha descoberto essa razão, a missão da minha existência. E mais que isso, eu já tinha certeza de qual era a minha visão com relação ao futuro, aonde eu pretendia chegar. E nesse sentido, foi tão interessante que eu estava tão empolgado que eu contei assim, não é? E eu observei que os colegas de aprendizado estavam como vocês. Eu falei, gente, mas eu estou aqui tão feliz e vocês assim, até que um dos colegas disse assim, ô professor, qual é que é a tua? Conte uma novidade. Eu falei, não, mas você está lendo o meu pensamento? Como é que é? Eu falei, sim, professor, qual é então a sua missão? E qual que é a sua visão? Eu falei, a missão, a razão de eu existir é o ser útil. E a minha visão, que tem a ver com o futuro, onde eu quero chegar, é ser feliz. Aí ele falou, pois eu não estou te falando, professor. Conte uma novidade, porque isso que você está falando é o desejo de cada um de nós, não é não? Não é o desejo de todo mundo? Pergunto para vocês, qual a razão de cada um de nós aqui existir? Não é ser útil? E qual é a visão que a gente tem? Prospectando o futuro, aonde é que nós pretendemos chegar? Ao estado de felicidade, de plenitude, de perfeição relativa que todos estamos destinados. Mas aí que eu fiquei feliz, porque quando esse colega de aprendizado disse, fale uma novidade, eu falei, nossa gente, eles têm um propósito semelhante ao meu. Era a juventude, a garotada, trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, num esforço impressionante, muitos deles com dificuldade de aprendizado, e a gente verificando isso. A razão de existir é ser útil. E a gente fica assim pensando na mensagem do Cristo que nos ensinou, que Ele veio para servir e não para ser servido. O Pai, meu Pai, trabalha até hoje e eu trabalho também. E André Luiz, na fala do ministro Genésio, aqui no livro Nosso Lar, que foi eleito o melhor livro espírita do século XX, por uma equipe de intelectuais, pelo Instituto Candeias, fez a pesquisa. O ministro Genésio diz aqui, quando o servidor está pronto, o serviço
aparece. E é tão interessante isso, que é aqui também que a gente vai ver uma expressão que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Porque quando esse colega de aprendizado disse que ele tinha também essa missão, e que ele tinha essa visão, e que todos ali tinham isso, porque é o próprio propósito da vida. A questão de número 132 do Livro dos Espíritos, Kardec, o genial da codificação, o missionário que materializou o Espiritismo entre nós, ele pergunta para o Espírito da Verdade: qual é o objetivo da encarnação? Por que a gente encarna? Por que nós estamos aqui na Terra, nesta existência? Com que finalidade? Aí o Espírito da Verdade responde. Naldo, o que o Espírito da Verdade responde mesmo? Porque o Naldo sabe tudo do livro disso, é impressionante. Ele fala assim, né, que uns têm missão, outros passam por provas, mas na verdade todo mundo, né, está aqui para evoluir, para aprender, para crescer. E tem uma segunda parte da questão em que ele vai falar que todos nós estamos aqui para cumprir os propósitos dos desígnios superiores. Aí fica assim interessante, nós somos colaboradores com Deus. A obra de Deus é perfeita? É ou não é? É, porque senão Deus não seria Deus. Ele só faz o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, o que é perfeito. Mas a obra de Deus é completa? Que pergunta, hein? A obra de Deus é completa? Não é completa. Na incompletude da obra divina está a sua perfeição. Repete, você ficou louco? Ficou maluco? O que é isso? Isso é filosofia. Porque vejam que coisa interessante. Exatamente pela obra de Deus ser perfeita e não estar completa, é que há necessidade do ser humano, que é o ser que Deus escolheu para completar a sua obra, porque senão não teria sentido a nossa própria existência. Por que nós estamos aqui? Para colaborar, para sermos cooperadores com Deus, co-criadores em plano maior ou em plano maior ou menor, como nos ensina André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Cristo, por exemplo, é co-criador em plano maior. Nós aqui, talvez quase todos nós, né, tenhamos aí essa cocriação num plano menor. Eu falo isso de mim com absoluta certeza. A gente vai colaborando em pequenas doses, de acordo com a nossa possibilidade, mas sempre a possibilidade de fazer alguma coisa. Então, sermos úteis é nós colaborarmos, é nós fazermos a nossa parte na criação. Para isso que a gente existe, e isso dá sentido à vida. Viktor Frankl, que passou pelos campos de concentração de Auschwitz, na Polônia, não é isso? Ali em plena... Era o tempo, né, de Hitler, aquele tempo do nazismo, da Segunda Guerra, um período muito difícil, né, Tato? Nossa, foram dizimados ali 6 milhões, né, de irmãos judeus por um fanatismo absurdo. Qualquer fanatismo é absurdo, né? Mas esse, assim, ficou marcado na história. E Viktor Frankl, ele foi submetido a um desses campos e percebia como as coisas estavam acontecendo, as situações difíceis, que eram tirados simplesmente, as pessoas, tirava-se tudo das pessoas, a roupa, a identidade, não tinha mais nome, era um número, não é? E depois, para eliminar, ficava mais fácil ser apenas um número, um objeto, enfim, que poderia ser descartado. E ele foi observando o comportamento. Ele já era um observador, né, do comportamento humano. Ele então começa a observar que aqueles que tinham maior resistência eram os que tinham uma determinação. Eles tinham um propósito, eles tinham um objetivo de vida.
Uns tinham, por exemplo, uma filha para educar, outros queriam escrever um livro, ele queria contar essa experiência ali diante de alguns pacientes ou de pessoas que ele já estudava em termos de uma visão de saúde. Estes, boa parte deles sobreviveram. Não é que de repente um que tivesse o propósito necessariamente tenha sobrevivido, porque alguns pereceram, mas com certeza aqueles que desistiram não conseguiram ir avante naquele momento tão difícil. O propósito de vida, o sentido da vida. E ele escreve um livro exatamente nesse sentido, está traduzido para o português, né? E a gente fica observando como é que a gente cumpre essa nossa missão e como é que a gente chega a essa visão, que é sempre uma prospecção, então a visão para o futuro, não é? Em cerca de 1992, escrevi um artigo, foi publicado em Reformador. Quem já tinha nascido em 1992 aqui? Uai, gente, quase todo mundo. Você também já tinha, Paulo? Olha, tá vendo? E aí foi publicado um artigo chamado Objetivo e Realização. E eu colocava assim: para atingir qualquer objetivo na nossa vida, para que a vida tenha sentido, tenha propósito, seja na nossa existência, entendendo-a como uma faceta ou uma vertente pessoal, nós somos uma pessoa, uma persona, nós estamos numa existência. Como é que é o seu nome? Oi? Jean. Como é que é o seu nome? Otacílio. Como é que é o seu nome? Natane. Veja, quando a gente pergunta o nome, a pessoa imediatamente responde o nome, né? Naturalmente. Qual o seu nome? Você diz o nome. Quem é você? Ana Luísa. Quem é você? Maria Clara. Quando a gente pergunta quem é você, a pessoa também responde com o quê? Com o nome. Porque o nome é um registro civil que dá identidade a cada um de nós. Importantíssimo, não é isso? Por exemplo, Geraldo Campete Sobrinho. Geraldo Sobrinho. Geraldo. Não diz quase nada, né? Sobrinho é que eu sou sobrinho do meu tio. Então, se não tivesse o Campete, talvez eu não fosse ninguém, não é? Mas olha só, Geraldo significa forte, vem em homenagem ao papai aí, né? Que coisa linda. E a gente verifica que a gente tem um nome importante, é necessário. É o meu reconhecimento na presente existência, é o que me dá identidade na personalidade, na forma pela qual me apresento, na minha persona, na minha máscara, na existência atual. A existência que tem um começo, um meio e um fim, não é isso, Tato? Eu nasço, desenvolvo e morro, em termos de corpo, mas em essência eu continuo vivo. Por isso nós temos muitas existências, mas quantas vidas? Uma só. Fomos criados por Deus e criados espíritos imortais. Isso é interessantíssimo. O maior legado que Deus nos deixou foi a imortalidade. A gente nunca vai morrer. Então, como espíritos somos indivíduos, mas como encarnados somos personalidade. Por isso a gente tem um nome. Confere? E em cada encarnação nós temos uma personalidade. Cuidar de mim como persona. Família é outra vertente da minha própria existência. Eu pertenço a uma família, eu nasço numa família, eu tenho os meus pais, tenho os meus parentes, meus irmãos, meus entes queridos. Socialmente, eu sou um ser social porque estou me relacionando com o outro. Bezerra de Menezes diz que a gente vive num regime constante e total de interdependência. Numa mensagem chamada Divulgação Doutrinária, recebida por Chico Xavier em 1969 e publicada em Reformador em 1977. Regime total de interdependência, vale dizer, nós nos dependemos reciprocamente. Somos seres gregários, somos seres sociais. Também somos seres profissionais. Na nossa personalidade nós temos uma ocupação, uma atividade, uma tarefa, enfim, tá? É importante, pode ser um serviço, pode ser um trabalho, pode ser um emprego. O importante é uma ocupação que a gente tem, um ofício que ele seja. E a gente vai ser feliz quando a gente faz o que gosta, não é? Mas principalmente quando a gente gosta do que faz. Então, para ser feliz, a gente associa fazer o que gosta e gostar do que faz. O Espiritismo nos dá essa oportunidade.
Trabalhando no Espiritismo, a gente faz o que gosta e gosta do que faz. Confere? E finalmente a faceta espiritual. Nós somos indivíduos, somos seres imortais, conforme a gente falou, e é a principal. Bom, para a gente atingir qualquer objetivo, para dar sentido a esse contexto de 5 abordagens da nossa vida, considerando a existência aqui material, a gente precisa ter 4 elementos. E com isso eu vou encerrar minha palavra aqui para o Tato dar sequência naturalmente, ok? Na abordagem que ele vai trazer. 4 passos fundamentais para a gente alcançar qualquer objetivo e nos sentirmos realizados em nossa vida, que a gente aprende na reflexão com a doutrina espírita. Primeiro deles, seja um objetivo pessoal, seja familiar, profissional, social, espiritual. Marcaram aí, didaticamente? Um objetivo pessoal, familiar, profissional, social ou espiritual. Eu preciso ter inicialmente vontade. Tudo começa com a vontade. Se eu não querer, nada anda. Nada acontece até que algo se mova. Ontem a gente falou isso sobre o Albert Einstein, né? O maior cientista da primeira metade do século XX. Então precisa ter vontade. Segundo Leon Denis, no livro Problema do Ser Destino da Dor, a vontade é a principal potência anímica, a força íntima, interna. Porque a vontade é aquela alavanca que impulsiona. Diz Emmanuel no livro Fonte Viva, dessa coleção Fonte Viva, que a vontade é meio caminho andado, é o principal capital do ser humano. A maior força que a gente pode ter é a vontade. E André Luiz vai falar aqui em Nosso Lar, que tem 1 ou 2 exemplares disponíveis ali na livraria, que a gente precisa querer, que a gente precisa desejar. O Alto estava nos ensinando essa questão, é preciso ter a vontade, precisa querer, precisa desejar. Mas André Luiz completa aqui, na voz de um dos ministros, é preciso, além de querer, de desejar, é preciso merecer. Tem que fazer por merecer. Por isso que a vontade, ela catalisa a ação. E aqui vai dizer em Pensamento e Vida Emmanuel, na psicografia de Chico, essa espécie de agenda diária com ensinamento para a gente poder vivenciar no cotidiano do nosso dia a dia aqui na nossa vida material. Ele vai falar da vontade e dizer que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Tudo nasce na mente, no pensamento. E a vontade direciona as nossas ações, ela faz a gerência, ela faz a gestão, esclarecida e vigilante. Esclarecida porque é racional, ela tem lucidez, ela consegue distinguir, discernir. Vigilante porque vai apontar sempre a necessidade de nós estarmos despertos consciencialmente para tomarmos as melhores decisões, governando todos os setores da ação mental. Está aqui em Pensamento e Vida, maravilhoso, que vai falar do hábito também. Então a vontade é indispensável. Todos nós, para fazermos qualquer coisa, precisamos ter vontade. E é preciso ter vontade para viver. Vontade de viver. A vontade é essa maravilhosa faculdade que nos dá sentido, nos dá propósito. Eu quero, eu desejo, eu faço por merecer, eu estou buscando, eu estou empregando a minha vontade, a força do meu pensamento para a realização. Por isso, Pensamento e Vida, ou Pensamento e Vontade, como fala Ernesto Bozano num livro belíssimo que a gente vai reeditar. O segundo ponto, além da vontade, é a perseverança. Para eu atingir qualquer objetivo, para dar sentido à minha vida, à realização do propósito que eu busco, eu preciso perseverar. Emmanuel diz para nós, também na coleção Fonte Viva, que a perseverança é a base da vitória. E aquele que persevera até o fim será vitorioso, dizem as Escrituras. E o poeta vai nos ensinar, aquele que espera sempre alcança. Então a perseverança é a constância da vontade. Não basta ter a vontade inicial e vem um primeiro obstáculo, a gente desiste. É como o fogo de palha.
E aí a gente logo já perde o interesse. A perseverança, a determinação é a constância. Eu me mantenho firme no propósito. Eu alimento a minha vontade constantemente, porque sou um ser ativo. Eu não sou um mero espectador da realidade, eu sou um agente de mudanças. Então a perseverança é fundamental. Aquele que persevera vence. E o vencedor é aquele que vence a si mesmo, segundo André Luiz em Agenda Cristã. Vejamos, mas para além da vontade da perseverança, para eu ter esse propósito de vida e atingir essa visão que eu pretendo, além disso, eu preciso ter uma palavrinha que vocês vão me dizer qual é. Se eu, olha Jesus falando para nós, né? Se tivesseis do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Se tivesseis a fé. A fé é esse sentimento, é essa crença, eu acredito, é essa confiança, eu estou ali investido daquilo que eu acredito e eu estou trabalhando para a realização. É perseverança também, porque eu sei que eu não vou desistir, mas a fé, acima de tudo, à luz do Espiritismo, como falamos ontem, é certeza. A certeza de se alcançar o que se espera. Isso é fé, segundo o Espiritismo. A fé é fundamental para a realização. Diz José, o Espírito Protetor, que os milagres são obras da fé. E Jesus sempre nos disse: foste curado por causa da vossa fé. Ó incrédulos, até quando estarei convosco, não é? Não conseguiu os discípulos realizar a cura porque não tiveram fé. A fé minúscula vai fazer muita diferença. E a fé pode ser humana, pode ser divina. Eu preciso acreditar, confiar, perseverar e ter a certeza em mim mesmo. Assim como também acreditar, confiar, ter a perseverança e ter a certeza na providência divina que nunca nos abandona. Então a fé é fundamental para a gente realizar, para conquistar, para ter propósito, para ser feliz, para chegar à plenitude. Mas veja, eu tenho vontade, eu tenho perseverança, eu tenho fé. No entanto, não alcancei o meu objetivo. O que está me faltando ainda? Começa com pá e acaba com ciência. É preciso ter paciência. A ciência da paz, a gente conversou um pouco sobre isso ontem também. A arte de saber esperar. A paciência é fundamental, porque as respostas da vida surgirão como nós perguntarmos, mas não será exatamente como nós gostaríamos de obter as respostas. Vem em atendimento às nossas demandas no momento certo. Paciência é saber esperar o momento certo, porque Deus nunca vai deixar de cumprir o que precisa ser cumprido, mas não necessariamente será da forma nem no tempo que a gente gostaria que fosse, porque Deus sabe sempre o que é melhor para cada um de nós. Então é preciso ter paciência. Quando eu tenho paciência, eu sei esperar, e eu trabalho inclusive também a resignação de saber aceitar, e a resiliência, que é saber transformar, como a gente colocou também na palestra de ontem. Então, realização, propósito, objetivo, busca da plenitude, da felicidade, essa visão de nós sermos felizes está na base do serviço, da realização que a gente vai fazer. E finalmente, aqui no livro Boa Nova, conhece? Tem também 1 ou 2 exemplares ali. Estou mostrando porque no intervalo vocês podem adquirir, né? Se não tiver para todo mundo, façam ali a anotação que vocês vão receber. Aqui é Tadeu perguntando para Jesus, não é? Sobre as questões das dificuldades, dos problemas, do enfrentamento do mal, né? Do diabo, essas coisas todas, as influências perniciosas. Então estava numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Qual é o principal objetivo das atividades da tua vida? E como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Essa é a resposta que ele dá.
E a Jesus vai apresentar para a gente como é que você vai conquistar o reino de Deus, não é? No coração. Eu não vou dizer como vai ser, está no capítulo de número 7, aqui do Boa Nova, a luta contra o mal. Como é importante implantar o reino de Deus no nosso coração, para a gente poder conseguir realizar os propósitos que nós estamos buscando. Muito obrigado pela atenção, nosso querido Tato. Boa tarde, pessoal, amigos. Antes de o Tato começar a exposição, só dar um recado, tá bom? Após o intervalo, após as reflexões do nosso expositor Tato, nossos trabalhadores, a Rejane e Eduardo, já estão com papel, caneta, para quem tiver interesse em já fazer as perguntas. Por sinal, podem fazer de agora, eles já vão guardar, para que após o intervalo a gente já possa iniciar o momento de perguntas e respostas, o nosso Pinga Fogo. E também no Instagram já está aberta a caixinha de perguntas, caso tenham interesse. Agora sim, damos a palavra ao nosso irmão, para que ele possa dar as considerações sobre o mesmo tema. Bem. Bom, boa tarde. E mais uma vez, meus irmãos, que bom estar aqui. E para mim é uma alegria muito grande estar ao lado do Geraldo, alguém que é para mim uma referência, um professor, a quem eu estudo pelas obras, assisto às palestras. Então é uma honra muito grande. Também na presença do Naldo, vice-presidente da FERN, Geraldo, vice-presidente da FEB, e eu aqui, um entusiasta em falar sobre a doutrina. Na vinda para cá, antes eu falei, Geraldo, você fala primeiro, eu falo primeiro, e pensei, eu falo primeiro, abro o show, você faz o encerramento, é o certo, mas eu sinto um pouco de maldade no coração do Marcelo e da Paulinha, em deixar uma autoridade dessa falar e me entregar assim agora a bola. Mas mesmo assim, eu acho que está tudo muito armado, porque no carro para cá, ouvindo o Naldo comentar sobre a dor, inspirações, eu falei, mudei completamente o meu pensamento, o meu trecho de meia hora com vocês. E realmente tinha tudo a ver, porque praticamente a fala do Geraldo desembocou na onde eu vou começar a minha fala. O que Jesus veio fazer à terra é o propósito que eu acredito que todos nós devemos ter e seguir. Não é tão fácil saber o que eu quero, não é até fácil saber, dizem até você mostrar para a pessoa. E esse alguém, na minha opinião, que pode melhor me mostrar é o nosso Mestre Jesus, o mais bem intencionado, o mais amoroso, o mais sábio entre todos nós. E ele, no Evangelho, disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O que será que ele quer dizer? O que é ter vida? Eu tenho vida, estou aqui encarnado. E quem está desencarnado também tem vida. Deus, como o Geraldo disse, deu a vida ao Espírito e nunca mais tirará. Jesus talvez merece uma interpretação mais profunda. Eu vim para que tenham algo a mais do que simplesmente existir. E eu pensei, quem sabe se eu perguntasse a vocês todos, qual é a vontade de vocês, o desejo de vocês para a vida, o sentido, o propósito de vocês? Eu pensei que os papeizinhos já estão até passando, seria fácil, mas atrapalharia o andamento do projeto do nosso Pinga Fogo. Então, eu mesmo imagino que se eu pegasse, Geraldo, desse espaço, as duas pessoas mais diferentes que existem, um homem, uma mulher, um idoso e um jovem, um de São Paulo e um de fora do país, um rico e um pobre, um astronauta e um mergulhador, e todos os desejos, um homossexual, um heterossexual, todas as diferenças possíveis que hajam entre dois seres humanos, um católico, um espírita, e perguntasse a eles, o que você quer da vida, meu irmão? E eles poderiam dar as respostas mais inusitadas. Para hoje à noite, para daqui a um ano, para o seu futuro. Mas eu acredito que se eu somasse tudo isso e pedisse a Jesus que desse uma palavra, uma interpretação do que eles estão buscando, eu acho que é o que o Geraldo já respondeu.
Eles estão procurando felicidade, filho. Ninguém faz o que faz querendo ser infeliz. O suicida não comete suicídio porque não compreende a arte moderna. Ele não suporta mais a antítese de sentir o que ele vem sentindo, sem esperança de que isso vá passar um dia. Então, suponho, pessoal, que todos nós, nesta tarde, estamos aqui atrás do propósito de ser feliz. Mas o que é isso? Como eu encontro isso? E aí vem onde o Geraldo desemboca, e eu gelado aqui, imaginando que ele fosse dar a resposta do que eu vim falar, está no capítulo 3 do Boa Nova. Vocês adquiram Boa Nova, é uma das obras mais espetaculares que já se escreveu na face da terra, em psicografia do amado Chico Xavier, pela mente iluminada de Humberto de Campos. No capítulo 3 de Boa Nova, Jesus sai de Jericó e vai até a Jerusalém, caminhando a pé. E vocês que são de Mossoró sabem quanto é quente caminhar no deserto. Nós fomos almoçar num restaurante aqui, parecia que estávamos no deserto. Entrávamos lá e antes de ligar o carro queríamos ligar o ar. Bom, Jesus chega e cansado, senta um pouco próximo ao templo e é observado por alguns sacerdotes ociosos, incluindo um deles chamado Hanã. Hanã vê aquela figura majestática descrita por Públio Lentulus há 2000 anos desse modo: tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe um semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por uma luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e energia singular, irradiava daquela majestática figura uma fascinação irresistível. E Hanã não resiste, fascinado, e vai conversar com ele. Galileu, o que fazes na cidade? Qual é o propósito seu de estar aqui? E ele diz: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Que pensas tu venhas a ser isto? Eu, como sacerdote, tenho o direito de falar de reino de Deus. Você, isso já é um pouco teatral da minha parte, mas eu imagino que também posso ter as minhas inspirações. Ninguém percebeu, né? Por isso leiam Boa Nova. Reino de Deus, que pensas tu venhas a ser isto? A resposta: o reino de Deus é uma obra divina no coração dos homens. Opa, ele está nos dando o propósito, então, construir alguma coisa em mim, construir alguma coisa em nós, dentro de mim, indestrutível, um reino de Deus em tuas mãos? Como pode ousar comentar que você tem função de um reino? Encurtando ali um pouco a conversa, leia o capítulo 3 do Boa Nova, ele fala: mas diga-me, Galileu, por acaso já vistes alguma estátua esculpida com fragmentos de lama? O que você vai pôr no seu altar? Nós vamos esculpir em Carrara, nós vamos esculpir em madeiras nobres, e você com lama, vendo o teu traje, a tua sandália, o teu estado. E ele dá uma das respostas mais lindas, já escritas em papel por mãos humanas. Ele diz: sacerdote, não há mármore superior ao sentimento, e não há cinzel superior à boa vontade. Então Jesus faz uma analogia para a gente: uma peça a ser esculpida no mármore, algo a ser esculpido no sentimento. O cinzel usado para o mármore é a boa vontade com a qual eu esculpo o meu sentimento. Eu imagino que vou ficar velho, gostaria de ficar bem velhinho e não dar trabalho para ninguém, mas se eu der, eu gostaria mais de uma enfermeira com boa vontade do que uma enfermeira experiente com má vontade. Alguém que me troque a fralda com carinho e respeito, e não alguém que está sendo paga e com uma obrigação má faz aquilo me humilhando. Bom, a boa vontade parece que sim esculpe o meu sentimento,
E por falar em escultura, o Davi, aquela obra de arte esculpida por Michelangelo, dá uma noção importante do que a gente tem que fazer talvez. O Davi foi esculpido por um mármore que foi encontrado nas ruas da Itália. Leonardo da Vinci se oferece a esculpir algo, Michelangelo toma a frente e fala que ele que vai esculpir, fica uma discussão entre esses dois gigantes e é dado a Michelangelo o direito de fazer alguma coisa ali. E ele faz e esculpe o Davi e vira uma obra de arte que vocês, se alguém já viu o Davi, é impressionante. E perguntaram a ele: como você conseguiu esculpir uma coisa tão maravilhosa de uma pedra abandonada, como um paralelepípedo de 3 por 4 metros? Ele fala: o Davi já estava lá dentro, eu só tirei o excesso. Então, talvez nós já tenhamos a matéria bruta, pronta, eu só preciso tirar o excesso para encontrar o propósito da vida, que é ser feliz. Mas aqui vem então a lição que eu resgato para todos nós. Talvez as esculturas no nosso sentimento, por enquanto, têm que ser feitas na base da dor, na paulada. Porque até então, pessoal, eu causo muita dor nas pessoas, eu mexo demais com coisas perigosas, eu me envolvo em situações onde a minha má decisão gera sofrimento e gera dor. Mas a consequência disso, essa dor, esse incômodo, não é uma punição de quem só me ama. Depois que o meu filho Henrique nasceu, eu tive a consciência e a percepção de que não pode haver sofrimento eterno, porque se Jesus falou: vocês que são maus fazem coisas boas, Deus, que é Deus, não vai fazer algo para o sofrimento de tanto tempo. E o algo que Ele faz é só no sentido de me educar. É como eu não vou para a piscina hoje à tarde, preciso aprender a matéria para a prova de amanhã. Allan Kardec fala que a desgraça para o filho é obedecer à ordem do pai, que exige que coma saudável, que não durma tão tarde. A dor, por exemplo, então, é o que eu tenho que tentar me livrar para conseguir, por mais diferente que eu seja de um meu irmão, atingir esse propósito de ser feliz, mas procurando talvez em lugares diferentes, mas no entanto e por enquanto desviando do sofrimento. Platão, num de seus textos, comenta pela boca de seu chefe, de seu líder, de seu professor, que era Sócrates, que o prazer para nós é a atenuação do desconforto de existir. Qual é o prazer que eu sinto quando entro aqui? A atenuação do calor que está em Mossoró. Então eu não consigo ter um prazer limpo, eu tenho um prazer que atenua o desconforto que eu estava tendo. Vocês querem pensar no que um prazer que vocês têm quando bebem uma água bem gelada para atenuar a sede? Quando comem um prato de comida gostoso para atenuar a fome? Quando vocês entram em férias para atenuar o cansaço do trabalho? Nós não temos, nós não nos livramos por enquanto da dor. Parece sim que é uma companheira fiel, leal, professora, incansável ao meu lado para que eu caminhe e vá entendendo que eu não devo procurar em certos caminhos algo que vai me deixar triste, sofrendo e com dor. Se eu pedisse a vocês que me falassem um dia bem feliz da vida de vocês, sei que vocês têm esse dia, o dia que vocês tiveram um filho, o dia que vocês se casaram, o dia que vocês conheceram alguém, conseguiram um trabalho, leram um livro. Mas se eu pedir para identificar um dia bem triste, bem machucado, lá no fundo, vocês têm com mais facilidade, mais rapidez e com mais emoção, porque chegam a chorar de lembrar desse dia. O nascimento de um filho parece que não é tão feliz quanto a dor da morte do filho. A dor nos marca muito, mas ela tem um propósito, um ensinamento. E relata um pensamento que está aqui com Joana. Acho que ela está dessa parte. O Geraldo já me deixou esse livro na mão, com vários marcadores. Sabe, o Geraldo, Joana diz assim: a dor, porém, não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida, a serviço da própria vida. Ela está a serviço da vida. Se eu me deitar no sol de Mossoró sem protetor solar,
eu preciso entender que eu vou ter uma consequência muito dolorida à noite. Essa dor, essa expiação é proveniente de uma falta de entendimento meu. Não é uma punição direta, como se Deus pensasse: comeu demais, vou punir-te. Tomou sol, vou punir-te. Não, filho. A lei está criada e você vai se adequando a ela, vai aprendendo com ela. E ela diz mais um pouco. Que coisa linda isto. Fenômeno de desgaste pelas alterações naturais da estrutura dos órgãos. À medida que a energia se altera, advém a deterioração do invólucro material que ela vitaliza. Hoje eu vou sair de casa, a primeira coisa que eu penso, eu pego o óculos, porque senão você não consegue ler algumas coisas. Eu estava para fazer 40 anos, estava com 39, no dia 19 de setembro de 2016, com 39. Quando chegou meia-noite, eu estava lendo, enxergando bem. Meia-noite e 15, eu não estava enxergando mais. Precisei colocar óculos. Cheguei aos 40. É a deterioração do invólucro material que ela vitaliza. Não deu uma dor nos olhos, mas começou a me dar alguma dor no coração, de entender que eu estava envelhecendo, de perceber que estava chegando a hora de começar a me preparar para começar o meu segundo tempo. 48, já acabou o primeiro tempo, já estamos aí no segundo tempo do jogo. Mas eu imagino, pessoal, que essa dor vai precisar um dia nos deixar, vai precisar me abandonar, porque também não teria sentido que algo que já não habita mais um corpo continue existindo e vivenciando. Eu digo algo a vocês importante que também está no livro dos Espíritos. Aristóteles, num livro chamado Ética, a Nicômaco. Nicômaco era o nome do filho de Aristóteles e também do pai. Se vocês forem ter um filho, estiver grávida, for menino, uma sugestão, Nicômaco. Nome bonito, você pode pôr o apelido de Nico. Nico, vem cá. Nicômaco. Quando ele diz ética a Nicômaco, ele estava dizendo vida boa a Nicômaco. Vida correta, ética, viva Nicômaco com ética, saúde a Nicômaco. Então é como se ele desejasse ao filho e ao pai o que é correto, e ética a Nicômaco. E ele diz nesse capítulo, nesse livro, uma palavra que eu aprendi, que é eudaimonia. O que é eudaimonia? A tradução mais próxima seria felicidade, aptidão natural, talento, recurso natural. Se eu perguntasse para vocês, cite para mim um recurso natural, é muito comum vocês falarem o sal em Mossoró, o petróleo, a água, um recurso natural. Sim, nós estamos falando da mãe natureza, que coisa maravilhosa, mas eu estou perguntando o seu recurso natural. O que você tem de recurso natural bom para oferecer? E todos temos. E é a eudaimonia. E ele então diz no Ética Nicômaco que para essa felicidade entre os seres humanos, em qualquer um de nós, você precisa encontrar a sua eudaimonia. Você precisa ver o que você gosta de fazer, qual é a sua aptidão natural. E construir com a dor misturada aos erros que vai tendo ao longo do caminho, a sua construção do reino interno. Mas como que eu vou encontrar a aptidão natural num lugar de dança, que eu gosto de dança, estou só exemplificando, apesar de gostar de dança, mas não saber dançar, se lá não há música? Bom, Ética Nicômaco, no Nicômaco ele então conta que se você não encontrar a eudaimonia, não encontrará a felicidade, não tem chance. Você pode encontrar a eudaimonia acertando, por exemplo, que você gosta de ser palestrante, que você gosta de ser dentista, que você gosta de trabalhar com livros, e aí encontrado, não basta, e ele diz, levar isso à excelência, arete, palavra grega criada por Aristóteles, excelência, passar a vida inteira melhorando e melhorando e fazendo melhor. Eu fico demais feliz quando alguém já falou, vocês falaram que a minha palestra de ontem foi melhor do que a minha palestra
da outra vez, porque eu devo ter melhorado. Eu estou buscando me melhorar como palestrante, como alguém que estuda. Correto, segundo então, ética Nicômaco, eu estou buscando a minha aptidão natural e encontrando o que eu gosto, o que me emociona, o que me faz vibrar para fazer. Viajar tantas horas para estar aqui e rever amigos e falar em nome da doutrina. Encontrar a minha eudaimonia. Vocês precisam encontrar a de vocês. Tem gente que adora criança, tem gente que prefere trabalhar com idoso, tem gente que gosta de matemática, tem gente que gosta de língua portuguesa. Encontra o que você gosta e pratica o melhor que você puder, sabendo que trabalho não é só remunerado, o trabalho é também qualquer ocupação útil. Tudo que você possa fazer. E qual o limite do trabalho? É o limite das tuas forças. Olha como estamos tendo talvez um norte de construir algo dentro de nós, sabendo que o propósito maior do nosso Cristo veio à Terra para que se construa um reino, com um cinzel da boa vontade, encontrar a minha aptidão, a minha eudaimonia, e vários pensadores, inclusive Kardec, com a orientação dos Espíritos, falarão a mesma coisa, e buscar a excelência, sabendo que vamos ser empurrados e tocados pela dor, pelo incômodo, pelo erro, pela consequência de escolher errado. Aqui está, na questão 943, Allan Kardec explica assim: para aquele que usa de suas faculdades com o fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes, as dores, as dificuldades, com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. No momento, pessoal, não dá para ser plenamente feliz. A Terra é um planeta de provas e expiações. Não está ao nosso alcance atingir a felicidade de seres já mais elevados. Mas enquanto isso não acontece, Kardec pergunta se podemos ter uma relativa felicidade. Se Deus pode jogar uma migalhinhazinha ali para a gente. E eles dizem que sim, que se praticarmos a lei de Deus, de muitos males vamos escapar e vamos receber toda a felicidade que o planeta tem para oferecer. E que eu digo, é bastante já, é bastante, basta querer receber, basta abrir a janela, o sol está para todos, mas cuidado também com o sol de Mossoró, porque senão, mas em si está para todos, e eu confio que isso é capaz de nos mudar, de nos transformar para algo muito mais profundo, muito melhor. Eu quero ler uma história para vocês, que está aqui no Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Eu não sei se há esse livro ali, se houver, é uma história deliciosa, que vocês podem ler, ir ouvindo, que vão trazer muitos ensinamentos dos bastidores que o Chico já viveu. É a edição da LAC, essa mesmo. Tem o Chico assim na capa, dando uma risada tão gostosa. Ele diz assim: na sua profissão de serventuário público, o Chico certa vez foi visitar um companheiro que residia a alguns quilômetros além de Pedro Leopoldo. O companheiro intempestivamente o recebe com 2 pedras na mão. Xinga-o a valer. Eu não sei se os xingamentos lá de Bauru são os mesmos de vocês aqui, mas imagina aí do que vocês xingariam, ou do que mais machucaria vocês. Supondo isso, eu vou visitar o Geraldo, chego lá e o Geraldo me machuca, me ofende, do nada, sem eu saber por quê. E quando o Chico tentava responder delicadamente alguma coisa, Emmanuel intervém dizendo-lhe: Chico, não diga nada, exemplifique a própria fé, suportando-lhe a injustiça e os desabafos. Ele sofre do fígado e há dias vem sentindo fortes cólicas hepáticas.
Não revide a insultos e às acerbações. Ele precisa exteriorizar os venenos que lhe estão na alma e no corpo. E você precisa limar-se, apurar-se, burilar-se, silenciando. Está vendo, pessoal? Jesus tem razão. Eu tenho que esculpir alguma coisa em mim, burilar-me, lapidar-me, voltar melhor. Eu gostaria muito de, quando eu morresse, todos vocês viessem me receber. É sutil esse comentário. Quando eu entrasse ao mundo dos espíritos, Geraldo Campetti está lá. Tato, meu amigo, Geraldo, Naldo está aqui comigo. E todos de Mossoró lhe aguardavam. Por mais que eu deseje, quem sou eu para decidir algo assim? E eu pergunto, alguém deseja diferente aqui? Do ponto de vista de vocês, é claro? Bom, então, se acontecer isso, se eu chegar lá e Geraldo estiver lá me recebendo em vocês, ele diga, Naldo diga assim: Tato, estávamos te observando e posso lhe dizer, parabéns, meu irmão, você voltou muito melhor. Ele não quer dizer que eu voltei mais rico, ele não quer dizer que eu voltei mais bonito, mas ele quer dizer que eu voltei com mais virtudes, com uma escultura melhor, algo mais lapidado. E quem vocês acham que lapida a gente, se não os personal trainers da família, da convivência? O Geraldo, por exemplo, não está me ajudando em nada nessa estadia aqui com ele, porque ele me pede para fazer o evangelho no lar com ele, ele abre a porta para a Thaís entrar, ele combina o melhor horário para a gente, ele não me colabora para treinar a minha paciência, ele não é um bom treinador meu, mas não se preocupa não, que Deus vai colocar um especialmente para você, com o nome de cunhado, de sogra, de pacote de família de casamento. Mas não é para te espezinhar, é até para vocês se acertarem e logo se abandonarem, porque aqui o Emmanuel fala: Chico, não se endivida não com o irmão, ele está sofrendo de cólicas hepáticas, fica quieto, treina, aprende, ele precisa exteriorizar os venenos, e você precisa receber isso, e saber diluir isso, destilar isso. Então, na nossa vida, a lei de sociedade vem mostrando para a gente que os personal trainers do convivência, da vida, treinam-me a paciência, treinam-me a colaboração, treinam a vontade de entender e respeitar, porque eu escolho uma moça para me casar, mas vem um pacote junto, chamado cunhado, irmão, primo, mãe, pai, enteados e tudo mais. Assim que é, e não há como fazer outra coisa. Eu peço um picolé na padaria, vem um palito e uma embalagem junto, eu tenho que saber o que fazer com aquilo, não posso poluir as ruas. Isso é a lei de sociedade, que a ciência já afirma também que quanto maior o cérebro da espécie, mais complexa é a sociedade da espécie. Por exemplo, a sociedade humana é a mais complexa que existe. Nós temos graduações para os mesmos sentimentos. Nós no início somos ficantes, depois crush, não sei se depois começamos a namorar, somos namorados, depois somos noivos, depois nos casamos, depois contamos contar os anos de casado. Isso porque vamos dando ao mesmo sentimento, ao mesmo vínculo, gradações diferentes de acordo com a complexidade da minha cabeça. Se vocês analisarem o cupinzeiro, por exemplo, é um líder, como uma abelha, uma rainha, o resto do proletariado, e todos obedecem à mesma lei. Não precisa ser complexo, o cérebro é do tamanho de um alfinete. Mas conforme vai se evoluindo, vai se melhorando, vai se lapidando, e pode ter certeza que o que fez o cérebro crescer não é a dificuldade de manipular um instrumento, não é a dificuldade de passar a linha no buraquinho da agulha,
não é a dificuldade de tocar piano, porque depois que você aprende a tocar, você pode tocar conversando com outras pessoas, mas sim a dificuldade do relacionamento entre os indivíduos da mesma espécie. É isso que faz com que cresçamos, é isso que faz com que eu me lapide, é isso que o Emmanuel está educando, ensinando ao Chico. E ele vai concluir, e eu também, que já está na hora. Não revide a insultos e as acerbações. Se nós revidarmos a vida, pessoal, a gente não aprendeu. Você não quis lapidar-se, você não aceitou aquela oferta. Ele precisa exteriorizar os venenos, como falamos, que eles estão na alma e no corpo, e você limar-se, apurar-se, burilar-se, silenciando. E com um sorriso doce, o bondoso mentor rematou o assunto com esta pergunta: afinal, Chico, o que seria da pedra sem o martelo? O que seria de Davi sem o cinzel de Michelangelo? O que seria de vocês, pessoal, sem a sogra e o cunhado? O que seria, e sabemos que nós também somos sogro, sogra e cunhados, tá? E sabendo que estamos assim para nos burilar, eu peço, não reclama não da vida, está tudo tão gostoso, está tudo tão bonito. Eu posso chegar hoje, como bem mencionou o Geraldo ontem na palestra, no texto de Charlie Chaplin, que fala, posso acordar, olhar para o céu e falar, hoje está um dia de sol, estou cansado disso, não quero mais. Se vocês assistiram o filme do Todo-Poderoso, no qual ele começa então a ter os encargos de Deus, ele recebe por e-mail, por exemplo, e lota os e-mails dele, ele fala, nossa, mas só tem reclamação, não tem um elogio. Então todo mundo quer ganhar na Mega muito dinheiro, então todo mundo vai ganhar, vira um caos. Nós não podemos ter o que nós queremos, nós temos que ter por enquanto aquilo que nos é oferecido e bom. E eu concluo, meus amados, para que vocês participem, perguntem e contem para a gente as suas dores, com um pensamento de um poeta baiano, de que mostra para a gente que podemos confiar pelo menos em Chico Xavier, que disse coisas maravilhosas sobre Olavo Bilac, Casimiro de Abreu, Augusto dos Anjos, Antero de Quental, Alta de Souza. Deve ter o Parnaso aí também, para quem gosta de poesia. Mas como escrever segundo alguém que não é conhecido? Alguém já tinha ouvido falar em José Petitinga, um lidador espírita baiano? Escreve pelo Chico e só é descoberto desse autor depois de algum tempo, quando alguém resolve ir na Bahia e vê que havia um livro de poesias desse autor. E ele escreve algo sobre a dor para todos nós, para ser lido e mencionado neste encontro, nesse trabalho de hoje, quando o Geraldo Campetti está aqui comigo, para vocês. Ele diz assim: quando eu nasci, nasceste, anunciaste minha vinda ao mundo com um gemido, e nunca mais de mim te separaste, sempre juntos os dois temos vivido. Conheço a tua garra, e tu conheces meu sorriso, os meus desejos e tudo. És tu que arranca de minha alma as preces, és tu que me obrigas a um bramir sanhudo. Minha sombra não és, percebo agora, pois a sombra exige claridade. Eu te vejo e te sinto a toda hora, à luz do sol e em plena escuridade. Parece que te abrasa ardente zelo por tudo o que me segue e me procura. Tudo em mim tem a marca de teu selo, ideias, sensações, amor e ternura. Até os meus mais secretos pensamentos, ciosa espreitas, rancorosa e fria, e nega aos meus rudes padecimentos a extrema unção bendita da alegria. Quem, pois, és tu, que tanto me acabrunhas, se me acompanhas na vida como amante, por que cravas longas unhas no meu peito, sem forças arquejante? Quem és tu? Quem, pois, és tu? Sim, és a dor inexorável, a estrela polar de minha vida, a minha amiga inseparável, enquanto o mal em mim achar guarida. Quando, porém,
no lugar do mal, o bem triunfante surgir, dourando o meu futuro, me deixarás dizendo: amigo, adiante, já pode seguir sozinho, pois agora és puro. Vai chegar um dia, meus amados amigos de Mossoró, que vocês voltarão para casa e não haverá mais dores, não haverá mais personal trainers. Haverá o dia que vocês vão chegar e tomar qualquer decisão e não vai dar errado, e não vai haver dor, mas eu lamento dizer, esse dia não é hoje. Hoje vocês terão aflições, mas há um recado do maior entre todos nós: no mundo tereis aflições, mas façam como eu, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. O que será que é vencer o mundo? É comprar uma Ferrari? É ter uma limusine? É ser amado? É sair idolatrado? Talvez não, porque esse não foi milionário, não teve limusine, não saiu homenageado, saiu crucificado, voltou para a terra do Pai e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ao voltarem para casa, não da casa da terra de Mossoró, a verdadeira pátria espiritual, façam de tudo para não honrar o que o Chico Xavier falou: a pior coisa para o espírito desencarnado é a consciência do tempo perdido. Quem será entre nós, Geraldo, que morre primeiro? Quem será? Será que é o mais velho aqui? Ou será da geração Y? Será que é o mais doente ou o mais saudável? Graças a Deus nós não sabemos, mas sabemos que todos nós morreremos. E eu digo, como não vejo ninguém pequenininho, o Marcos acho que não está aqui hoje, daqui 50 anos está todo mundo no mundo espiritual. E vamos ver quem é que estava com a razão. Daqui 50 anos eu estarei com 98. Pelas minhas contas, o Geraldo já me recebeu. Mas aí sim, eu peço então uma coisa a vocês. Peço que vocês resistam à vontade de revidar, à vontade de falar mal. Saiam perdendo, porque sairão ganhando. Confiem na paciência, treinem a resiliência, a coragem. E 3 coisas podem ser feitas, que Allan Kardec comenta na prece, que se você pedir, será sempre recebido. E eu pedi a Deus que, como o Naldo prometeu uma vez um presente para alguém que fizesse as pazes com alguém, eu pedi a Jesus que colocasse um bilhetinho na poltrona de vocês aí embaixo. Não precisa nem pôr a mão aqui, já está no coração, vocês vão abrir lá na casa de vocês. Uma palavra vai estar escrita, ou 2 ou as 3. Uma delas é coragem, outra é paciência e a outra é resignação. Com essas 3 virtudes nós resolvemos qualquer problema, até chegar um dia onde não precisaremos sofrer mais. Tenha a minha palavra, Deus nos dá a vida, a felicidade fica por nossa conta. Vamos fazer de tudo possível para encontrá-lo o mais rápido possível. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Agradecemos aos nossos expositores e nesse momento vamos dar uma pausa de 15 minutos. As livrarias estão em exposição, a lanchonete e também a lojinha de artigos. Lembrando que os papeizinhos e a caixa de mensagem estão abertas para o momento daqui a pouco de perguntas e respostas.